já é quinta-feira, né? Estamos aí chegando já no outro final de semana, dia 29 de outubro. E a gente hoje vai ter aula de geografia e de matemática, tá? Em geografia, a correção da aula de ontem já está o gabarito na plataforma, certo? Agora a gente vai continuar com o livro. Em matemática vai ter um vídeo de correção, ok? Então vamos lá. A gente vai estudar, a gente falou ontem sobre os 3 poderes que compõem a administração do país, certo? E agora a gente vai ver mais detalhadamente. Então a gente vai ver os 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós estamos no C4, na página 115, ok? Então vamos lá. As 3 esferas do poder público no Brasil e as suas funções. A maior parte dos países, na atualidade, divide a gestão do governo em 3 esferas. São elas: o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso é importante, pode marcar. Esses poderes devem funcionar com independência, sem interferir na área de atuação do outro. Também deve fiscalizar um ao outro, para evitar possíveis abusos. Então, o presidente da República, ele fiscaliza a Câmara e o Judiciário. A Câmara dos Deputados fiscaliza o presidente e o Judiciário. E o Superior Tribunal vai fiscalizar o Congresso e o presidente. Então, um fiscaliza o outro, certo? Para evitar os abusos, tantos abusos que nós vemos no nosso país. Muitos já estão sendo investigados, muitos políticos são presos, né, por causa de corrupção, por causa de propina, por roubar o dinheiro público. E graças a Deus que está tendo essas operações e essas pessoas que tomam o poder público para benefício próprio e não para o povo, estão sendo condenadas, né? Então vamos lá. A intenção deles é garantir uma sociedade mais estável, com boas condições de vida, justiça social e respeito aos direitos humanos. Lembra que a gente estudou lá em português os direitos humanos? É importante que esses 3 poderes tenham isso em vista, que os direitos humanos sejam respeitados. Aí isso vem de encontro também a todo o nosso discurso que está vindo agora, que a gente está falando, né, sobre a consciência negra, o respeito ao negro, também está incluído aqui. Direitos humanos. O negro é um ser humano e ele tem direitos exatamente iguais aos brancos, certo? Então vamos lá. O poder executivo. O poder executivo, ele é representado pelo presidente da República no nível federal, quer dizer, no nível do Brasil todo, pelos governadores no nível estadual e pelos prefeitos no nível municipal, ok? Então, isso é importante também. Esses representantes são escolhidos pelo cidadão, com eleições democráticas que ocorrem em intervalos regulares de tempo. No caso do Brasil, de 4 em 4 anos. Então, nós votamos nos nossos representantes, em quem a maioria quer que seja representante do povo. E se o seu candidato não venceu, você tem que se conformar com isso, porque foi a escolha da maioria. Isso é democracia. A gente vota e ganha a maioria da sociedade, certo? Agora, o candidato que venceu, ele governa a todos. A quem votou nele e quem não votou nele também, certo? Aí a gente tem um quadrinho aí que vai ajudar a entender, né? Então, o poder executivo da União, ou seja, do país inteiro, o presidente, o vice-presidente e os ministros. Nos estados, o governador e o vice-governador e os secretários estaduais. No Distrito Federal, tem o governador e o vice-governador e secretários distritais. E nos municípios, os prefeitos e vice-prefeitos e os secretários municipais. Tá? Vai ter mais quadrinhos aqui na outra folha. Vamos lá. O legislativo.
Falei para vocês que legislativo lembra lei, né? Então, ele é representado pelos senadores e deputados federais no nível federal, pelos deputados estaduais no nível estadual e pelos vereadores no nível municipal. Assim como no Poder Executivo, seus membros são eleitos pelo voto do cidadão em intervalos regulares de tempo. Entre as funções desses representantes estão a criação de leis e fiscalização da conduta dos demais poderes da República. Então, a conduta é a maneira de proceder, a forma de atuar. Tá? Aí a gente tem ali, ó, Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, aí a gente tem o Senado Federal com os senadores e a Câmara dos Deputados com os deputados federais. Nos estados, a gente tem a Assembleia Legislativa, que eu falei que aqui no Rio a gente conhece como ALERJ, e os deputados estaduais. No Distrito Federal, a gente tem a Câmara Legislativa e os deputados distritais. Dos municípios, a Câmara Municipal e os vereadores, ok? Vamos lá, então. O Judiciário. O Judiciário, ele é representado por tribunais com funções específicas, cuja instância maior é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Quem ouve o Jornal Nacional e outros repórteres já ouviu muito falar no STF. É responsável por interpretar as leis e julgar casos objetivos entre cidadãos e empresas ou ações do Estado, além de vigiar e eventualmente estabelecer limites aos demais poderes. Então, no Poder Judiciário eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, onde eu tenho o Tribunal de Justiça com juízes de direito, e tenho o Tribunal Regional Federal, com juízes federais. O Tribunal Superior do Trabalho, que tem o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal que tem o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. E o Superior Tribunal Militar com os juízes militares. Então, nós temos essas instâncias no Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é eleito pelo povo. O Poder Judiciário é determinado pelos outros poderes, certo? Então, vamos lá. Aí, na página 117, você tem 3 exercícios para fazer de acordo com isso que a gente leu. Então, você vai ter que voltar no texto, ler de novo para responder. Vamos lá. Como funcionam os 3 poderes no município? Então, quer dizer, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na eleição municipal, que vai acontecer agora dia 15 de novembro, são eleitos por meio do voto popular o prefeito, junto com o vice-prefeito, e os vereadores, cujo número varia de acordo com a quantidade de residentes no município. Esses representantes eleitos vão ocupar, respectivamente, os cargos destinados aos poderes executivo e legislativo. O processo de votação é considerado legítimo após a fiscalização realizada pelos tribunais eleitorais. Aí entrou o Poder Judiciário, né, que fazem parte do Poder Judiciário. Antes das eleições, os tribunais eleitorais verificam os candidatos para aprovar a candidatura. E também verificam se o cadastro e as obrigações eleitorais dos eleitores estão em dia. Nós, apesar de termos uma democracia onde o voto é direto, nós somos obrigados a votar. Você não pode deixar de votar. Então, se você deixar de votar por qualquer motivo, você tem que justificar e pagar até uma multa, certo? E se você não estiver em dia, ou seja, justificado ou votando, você muitas vezes não pode fazer concurso público e outras coisas, tá? Então tem que estar em dia com as obrigações eleitorais a partir dos 18 anos. Entretanto, para realizar essas funções, os juízes eleitorais seguem as leis que foram criadas pelos representantes do Poder Legislativo.
Então, quer dizer, na verdade, os juízes fiscalizam o legislativo com as suas próprias leis. Entre as funções dos vereadores, é possível destacar a função legislativa, que consiste em elaborar as leis, analisar os projetos de lei de acordo com os interesses dos seus eleitores e discutir as propostas que serão transformadas em leis. E a função fiscalizadora, que é fiscalizar a administração municipal, como o dinheiro dos impostos será aplicado e, principalmente, as ações dos líderes do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Após a elaboração de um projeto de lei, ele é submetido à aprovação na Câmara e depois segue para a validação do prefeito. Uma das funções do prefeito é sancionar, que quer dizer aprovar, ou vetar, que quer dizer reprovar, a lei aprovada pelos vereadores. Então, os vereadores primeiro votam, se eles concordam que aquela lei é importante, eles aprovam. Aí eles mandam para o prefeito. Aí o prefeito vai olhar a lei e vai sancionar, que aí a lei vai valer, vai ser aprovada, ou vai vetar, aí a lei foi reprovada. Tá? Caso o prefeito reprove alguns pontos do projeto de lei, este volta para a Câmara dos Vereadores, que vão fazer uma reformulação. Quando aprovada a lei, entra em vigor no prazo de 90 dias. Certo? E aí a gente tem mais aí exercícios na página 119 e o entre em ação da página 120. Só até o entre em ação, tá? Vocês vão ter, o entre em ação, vocês vão ter que entrar no site da Câmara e da Prefeitura para poder responder. Combinado? Então, um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.